Roteiro da 14ª sessão ordinária de 24 de setembro de 2012. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada. Adilson de Paula, Antônio Lima Serrão, Ageu Estevam, Santos dos Santos, Hélio Rodrigues, Jonas presente, Jonas Galo, Luiz Perus, Acoros, presidente. Havendo número regimental, solicito a todos que fiquem em pé. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho desta sessão. Tribuna livre, orador inscrito, João Pedro Lira Martinez. Assunto: licitação do pátio municipal para recolhimento e guarda de veículos. Convido o orador inscrito, o senhor João Pedro Lira Martinez, para ocupar lugar na tribuna. Lembrando que, regimentalmente, o senhor tem 15 minutos, sendo permitido ao vereador presente à parte o solicitar esclarecimento. Boa noite. Boa noite, senhores. Eu volto aqui, primeiramente agora estavam me explicando ali que parece que o do pátio foi arquivado. Eu não tenho certeza, porque até esses dias tinham falado que estava em estudos. Como o delegado teve semana passada, lá na prefeitura, pedindo em que pé que estava, eu volto aqui então, para, se caso, ainda não foi arquivado, está precisando esses estudos, verificar, é preço, não, é licitação, não, foi arquivado, eu preciso que pelo menos alguma coisa me levar lá, para mim saber que rumo que Cafelândia, o município, vai seguir. Se vai, então, o caminho foi falado na justificativa, se por acaso o Cafelândia não for ter esse pátio, o Cafelândia vai ter que, então, fazer um convênio com quem tem. Como eu disse anteriormente, Lins não tem pátio. O único que tem pátio credenciado, homologado pela Secretaria de Segurança Pública é Marília. Lins ainda está em fase, um pouquinho mais adiantado que aqui, que a Câmara lá já aprovou, mas ainda não foi feita licitação, não foi feito ainda as estruturas do pátio, mas lá já a Câmara aprovou. Mas regulamentado certinho, eu procurei me informar, o mais próximo é Marília. Garça também está no mesmo jeito, já passou pela Câmara, ele está fazendo o convênio com a Secretaria de Segurança Pública para depois abrir a licitação. O mais próximo que está regulamentado aqui é Marília. Não estou falando que vai para Marília, pelo contrário. Por enquanto, vamos deixar ainda recolhendo para Lins, que está irregular, mas pelo menos como Lins é sede da seccional e o batalhão de Cafelândia pertence ao batalhão de Lins, está indo para lá. É apenas isso, senhores. O vereador querendo fazer alguma pergunta, pode. Senhor presidente, nobres vereadores, na ocasião, quem pediu vista desse projeto fui eu, porque merecia mesmo um estudo melhor. Infelizmente, na sessão que deu sequência ao projeto, eu estava com problema de saúde, não estava presente na sessão, mas com toda certeza, se estivesse aqui, teria aprovado o projeto. E entendi que é de extrema necessidade para o município. E me coloco à disposição que, se retornar esse projeto, eu vou votar favorável. Muito obrigado.
Mais um vereador. Me pronunciando, porque foi eu que pedi vista, analisei e vi que a necessidade que aconteça isso em Cafelândia. Extrema necessidade. Mais algum vereador querendo fazer uma pergunta para o presidente? Eu gostaria de perguntar para o João Pedro, se algum carro for apreendido em Cafelândia e precisar levar, suponhamos que um pátio legal na região, o mais perto seria Marília. Então, o custo para retirar esse carro também, provavelmente... Não sei a tabela de Marília. Deles. De Marília. A de Lins, infelizmente, eu não sei se... Olha, eu conheço o diretor de trânsito de Lins, conheço o pessoal que trabalha com o guincho de Lins, tenho contato com eles, mas nenhum deles tiveram coragem de me fornecer essa tabela, Celso. Com toda sinceridade, gente. Porque... Eu sei informalmente que eles cobram R$300 durante o dia e 350 à noite. Mas da onde que está essa tabela, eu não sei. Por exemplo, vamos lá. O que eu mandei para cá seria a tabela do Estado, a tabela C, que é o Estado que fornece. Fui atrás também da tabela do DR, que é o que trabalha ali. Então, o DR também tem uma tabela deles. Garça, por exemplo, na própria licitação, Garça colocou o valor lá. Então, saiu daqui o valor. Então, aí que está. Lá dentro da prefeitura, eu conversando com o jurídico, e eu com o jurídico, nós achamos que para a prefeitura e para aqui, para casa, seria melhor já usar alguma coisa do Estado. Não foi o prefeito que pôs o valor, não foi os vereadores aqui que criaram o valor. Porque senão vai sair. O prefeito colocou, estou dando um exemplo aqui, que aqui está, R$200 o prefeito tem... Não. Quem está pondo R$200 foi o Estado. Eu acho que teria que, se pudesse, aguardar pelo menos até janeiro, porque esse projeto não pode entrar mais. Se dependesse de mim, ele até voltaria, mas ele vai arquivado nas comissões. Não foi arquivado. Foi arquivado. Totalmente não, ele está para estudos. Mas deram parecer contrário às duas comissões, com duas comissões. Eu também entendi assim, mas lá está escrito que está para estudo, mas os dois deram parecer contrário. Mas eu acho se ele pudesse voltar, ele é ótimo. Se não puder, aí teria que apresentar esse mesmo em janeiro. Quem sabe a próxima Câmara. Eu entendo assim, mas se puder, é ótimo. Em relação de preço, não é hora de se discutir preço, que seja 1.000, que seja 500, que seja 2.000, cada um que se comporte decentemente para não cair nessa malha aí. Correto? Correto, que seja igual da região, comparado com a da região, né? Mas eu vi lá os pareceres das comissões, está para estudo, não está totalmente arquivado, não. Se quiser pegar, apresenta para cada vereador aqui ver. Sim. Eu não vi totalmente arquivado, não. Para estudos, para melhores estudos. Não está totalmente arquivado. Eu acho que, se quiser, tem brecha aí para retornar e eu estou pronto aqui para aprovar. Chamar o jurídico. Adilson, chama o jurídico para nós. Ô, Jacques. Pega o projeto lá. O projeto que deram parecer contrário. Projeto do pátio. Está sofrendo as pessoas que têm o carro apreendido e tem que explicar fazer alguma coisa nele. Hoje eu vi que é de extrema importância e necessidade. O que você acha? Tem jeito? O regimento ele fala que o projeto tiver parecer de todas as comissões competentes, nesse caso a comissão da Finanças e Orçamento e Ciência e Redação. Se as duas comissões forem contrárias ao parecer, ele é arquivado. Mas contrário para estudos. Para estudo. É contrário, né? Não é numérico. Eu acho que vai agora de cada um aí ter o bom senso, coloque em votação aí se retorna ou não. Tem que ser arquivado. Porque ele não está definitivamente arquivado, ele está para melhores estudos. Seria bom que desse para cada um ler. Foi feito de punho dos representantes da comissão.
E tem mais, teve vereador aí que não teve a capacidade de escrever lá, pediu para alguém escrever e só assinou embaixo. Só. Pega lá. Tinha que ser só assim, para melhores estudos. Mas está aí, gente, a necessidade está aí, é necessidade. Ninguém está querendo empurrar nada com a barriga, não. É uma precisão do município. A Comissão de Justiça e Redação. O Milton Pelúcio deu favorável ao projeto. Antônio de Lima Serrão e Odilson Cirilo de Paulo, que são vice-presidente e membro, deu o parecer contrário. Sou contrário ao projeto de lei. Isso é a Comissão de Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. O Adilson deu o parecer contrário ao projeto de lei para melhor estudo. Hélio Rodrigues. Sou contrário ao projeto. É isso mesmo, 27/12. E o Milton Pelúcio deu o parecer favorável. Só que teve 2-1, mas prevalece a maioria. Então, por aqui já. E outra comissão que estava de urbanismo, obra e serviço público, na época, 25 de junho, o Jonas Gala e o Antônio de Lima Serrão. Então, parecer contrário. E não tem nenhuma. Só isso. Sou contrário ao projeto de lei. O regimento nosso fala isso. Quando eu tiver parecer contrário de todas as comissões competentes, e nessa matéria, seriam só 2 comissões, a Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Está totalmente registrado, está gravado. Eu quero usar uma palavra, senhor presidente. Pode? Uma palavra, vereador. Eu deveria voltar no... Eu canso de falar em palanque, e aqui não é palanque. E vou falar aqui no plenário, que é meu direito. Respeito o vereador Jonas, meu amigo, profissional competente, mas é um tal de querer fazer média. Se o vereador Jonas também deu parecer contrário naquela ocasião, e agora começa a atacar os vereadores que deu parecer contrário, parece que... Não, o vereador Jonas, você é meu amigo. Não estou atacando. Deixa eu falar. Não estou depois atacando. Você fala. Eu pedi vista para melhores estudos. Depois você vai falar. Então não fala besteira. Depois você vai falar. Não fala besteira, porque eu não deixo depois, o senhor falar. Não, vai falar. Não claro que besteira. deixa. Claro não que vai deixa. falar porque eu não vou deixar. Não, mas vai deixar. Não vou deixar. Vai deixar. Não, senhor. Por uma boa. Não vou. Ó, não vou. Eu escrevi também aí o quê? Para melhores estudos. Lê, a minha está escrita. Exatamente. E o minha jurídico não leu então, o que você disse para melhor estudo. Mas se não, só leu o parecer mas se não leu, ele esqueceu. Está lá escrito. Não vem tá dar lá escrito. Fuad aqui não. Está lá escrito. Nunca dei Dr. Fuad na minha vida. Nunca, vereador Jonas. Não estou dizendo para você. Nunca, vereador Jonas. Ah, bom. Não estou dizendo para você. Ah, então tá bom. Então veja bem. Eu quero dizer o seguinte. Se Vossa Excelência votou contrário naquela época, Vossa Excelência tinha que falar, votei contrário mesmo, e para estudo que ninguém veio ler coisa nenhuma isso aqui, Vossa Excelência não veio ler, não veio aperfeiçoar, não veio ver se estava... Vossa Excelência não veio também falar que veio aqui, pegou o jurídico, conversou com o jurídico, foi pro delegado, conversou... Não. Eu sou a favor da coisa certa. O delegado está totalmente coberto de razão. É a autoridade. É melhor que o senhor não continue com essa palavra, que eu vou falar a verdade. O que o senhor veio falar no meu ouvido aqui, que eu pedi vista, a respeito do vereador Adalberto Leonardo Bodoia. Pode falar. Tá? Eu falei hoje? Não, no dia que eu pedi vista. Eu falei o quê? No dia que eu pedi vista. O senhor veio aqui falar para mim que precisava brecar porque estava sendo preparado para o filho do vereador. Não vem não. Não, eu não falei nada. Não vem não. Fala a verdade. Seja homem, fala a verdade. Fala a verdade. O que você... Seja homem. Não. Fala a verdade. Eu não falei nada. Eu sou a favor do projeto e tá aí cada um dos senhores que tenha consciência e aceite que volte esse projeto. Não vai, eu vou ficar tranquilo, preparado. Não, vereador, presidente, eu tenho direito de falar. E eu vou tocar, eu vou falar o que eu quiser aqui. Eu vou falar, é direito meu. Eu sou a favor do projeto. O vereador Celso falou, passa as eleições, passa a sessão, na outra vem aqui, passa. Eu voto a favor, se quiser coisa da boa cidade. Eu escrevi lá, para melhores de tudo. Eu acho que tem que ter um tempo mais hábil. Eu fui sempre defensores, sempre, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Sempre, 4 mandatos aqui, sempre.
Do terreno fui a favor, briguei para doar o terreno à Polícia Militar, junto com o seu prefeito. Sempre fui a favor da Polícia Civil. A Polícia Civil sabe disso. Agora, o vereador Jonas dizer que eu fiz Beto Budóia. Sim, senhor. Olha, Sim, não. senhor. Eu não tinha conhecimento, você veio cochichar no meu ouvido aqui. Então eu pedi vista para melhores estudos, para ver se realmente era verdade. E não é mentira. Você perguntou para mim, eu falei assim, olha, precisa ver... Seja homem, fala o que você me falou. O que você falou, o que você já falou... Questão de ordem. O que você já falou da pessoa... Questão de ordem. O projeto já... Você já falou para ele tanta coisa. O projeto já está arquivado, não tem mais jeito. O projeto, o prefeito, é bobeira, se quiser, só tem que mandar outro projeto, porque foi na forma que está aqui. As 3 comissões deu parecer o contrário. Essa comissão aqui, o Milton Peruso, sou favorável ao projeto. Vereador Antônio de Lima Silvão, sou contrário ao projeto. Adilson de Paz, sou contrário ao projeto. Outra comissão, Adilson de Paz, sou contrário ao projeto. Vereador Rodrigues. Sou contrário. Vereador Milton, favorável. Vereador Jonas. A outra comissão, o Jonas Galo, sou contrário ao projeto de lei. O Antônio de Lima Serrão, sou contrário. O projeto já era. Mas está registrado? Isso não foi nem gravado. Não foi nem gravado. Outras coisas passaram por cima aqui, engavetaram, jogaram fora. Por que esse de extrema necessidade não volta para casa? Tem como? Está na mão dos senhores que votaram contrário. Está na mão dos senhores que deu parecer o contrário. Se vocês quiserem voltar para trás e colocar... Eu quero deixar bem claro essa casa. Esse projeto hoje eu não voto favorável. Eu não vou ser submisso a nenhum vereador nunca nessa casa, até morrer. Se vou lá, converso com a autoridade competente, voto favorável para que tudo se realize. Parabéns, senhor delegado de polícia, ter pedido aqui para nós, que é direito dele como cidadão e como autoridade competente. Sou favorável, pode falar que eu sou voto favorável. Volta se eu for eleito, ou depois da sessão, ou nesta outra sessão que eu voto favorável. Pressão de vereador, jamais até morrer. Não vou aceitar nunca na minha vida. Até morrer. Voto meu consciente. Seja hoje ou amanhã ou daqui a um mês, o senhor votando favorável para mim, basta. Agora, só não pode deixar. Vossa Excelência ter votado o contrário e querer fazer média. Não vou deixar. Eu só queria saber então, Cafelândia então pode, então, diante da recusa aí, Cafelândia então pode fazer o convênio que eu expliquei aqui na justificativa. Na impossibilidade do município ter o pátio municipal, caberá à Prefeitura Municipal firmar convênio com outra cidade para a execução desse serviço. Por esse ano vai poder fazer sim. Pode fazer, por exemplo, vai fazer, porque não tem jeito. Esse projeto não tem jeito mais. Mas... Ele não volta mais. E o ano que vem? O ano que vem pode. O ano que vem pode. Mas continua, né? Passou janeiro, já pode. 1º de janeiro, dia 2, se quiser mandar fazer um extraordinário, já pode, o prefeito pode, o novo prefeito pode fazer. Me explica aqui novamente. Se eu abrir, vamos dizer, convênio com outro município, eu acho que vai ser por 5 anos, né? Questão de ordem, cara João Pedro. Os pareceres contrários prevalecem sobre qualquer ordem a respeito do projeto em si. Agora, a segunda questão, sobre o convênio, já é uma outra questão que já foge da casa. Se o convênio for lícito, está dentro da norma, está dentro da lei. Tem que ver as questões jurídicas. A questão da casa nesse projeto foi arquivado. Mais uma palavrinha. O senhor poderia solicitar a gravação da sessão de hoje, seria a melhor resposta para o delegado. Solicita e o senhor tem o direito disso. Olha, para mim, com o delegado, eu não tenho nada, não. Mas quem endereçou... Não. Vocês vão me desculpar. O que acontece? O município tem um decreto onde o Estado joga para o município essa competência. O delegado apenas está indo atrás também, porque existem alguns veículos recolhidos anterior a nós aqui, que precisa dar fim. Como esses veículos estavam num pátio que funcionava através de uma portaria antes, por isso, e ele não renovou essa portaria, e agora esse pátio parou de funcionar,
precisa dar fim nesse veículo. Eles estão querendo até jogar isso para a prefeitura. Eu sou contra. O município se não vai ter um pátio municipal, esses veículos aí que vai para onde quiser. Mas sabe ficar no município... Sabe qual é o mais correto, João Pedro, você como cidadão? O certo é ter um xerox de quem votou contrário e entregar para o doutor delegado. Por que foi arquivado? Aí vai ver o vereador Hélio Rodrigues, o vereador Adilson, o vereador Jonas Galo. Inclusive o pedido de vista para melhores estudos que eu solicitei. Foi eu quem solicitei o pedido de vista para melhores estudos. E hoje vejo a grande necessidade que o município tem de ter esse pátio. A grande necessidade de ter esse pátio. A grande necessidade de ter esse pátio. Não vai adiantar aqui. A grande necessidade de ter esse pátio. Vai adiantar, pode gritar. Obrigado, João Pedro. Tá às ordens. Submeto a deliberação e votação dos senhores vereadores a ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 10 de setembro de 2012. Em votação, estiverem sentados, contrário em pé. Aprovado. Expedientes sem votação. Projeto protocolado na Secretaria. Solicita ao primeiro secretário a leitura do projeto protocolado na Secretaria no prazo regimental. Projeto de Lei 45/2012, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre aquisição de imóveis que especifica da outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Não está aqui? 45. Faça saber que a Câmara Municipal de Cafelândia aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir um imóvel localizado no distrito de Simões, nesse município de Cafelândia, ao saber: imóvel, uma casa residencial de tijolo, cobertura de telha, situada com frente para a rua Montefusco, número 785, distrito de Simões, município e comarca de Cafelândia, estado de São Paulo, com 4 cômodos, piso de cimento, repetitivo, terreno à parte, lote 45, medindo 25 metros quadrados, de frente para a rua Manfrasco, 30 metros para a rua Dr. Agenor Simões, 25 por 30, situado nesse distrito de Simões, defrontando pela frente com a rua Montefusco, de um lado para a rua Dr. Agenor Simões e outro lado de fundos com terrenos dos outorgantes vendedores anteriores à referida casa. Está construída em uma área de 30 metros quadrados, inscrito e cadastrado nessa municipalidade, sob número 32.035.4.784.01, de acordo com o cadastro, a matrícula 12.376. Parágrafo único. A aquisição desta área constante do artigo 1º desta lei destina-se desobstrução da rua Manfrasco a fim de viabilizar a implantação do conjunto habitacional Cafelândia F. Artigo 2º. O imóvel que está sendo adquirido pela prefeitura tem o preço de mercado igual a R$50 mil. Artigo 3º. O pagamento proposto ao proprietário no valor de R$50 mil será feito de 2 parcelas mensais de seguinte forma: parcela 1, R$25 mil, no ato da assinatura da escritura; parcela 2, R$25 mil, 30 dias após o primeiro pagamento. Artigo 4º. As despesas decorrentes de execução desta lei ocorrerão por conta de verbas próprias, quantificadas no orçamento vigente. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas em disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, aos 19 dias do mês de setembro de 2012. Assinado o Prefeito Olivaldo Gazotto. Projeto de Lei 46/2012, de autoria do Poder Executivo, no orçamento vigente, crédito adicional suplementar de outras providências. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado de São Paulo, no uso de sua atribuição ilegais, faço saber que a Câmara Municipal de Cafelândia aprova. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$500 mil, distribuído das seguintes dotações: Fundo Municipal de Saúde, manutenção do Fundo Municipal, R$200 mil, manutenção do Fundo Municipal Tesouro Saúde,
R$100 mil, manutenção também, mais R$60 mil, mais R$40 mil material, bem de serviço para distribuição gratuita, e manutenção do fundo, outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, R$100 mil. Artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação, R$500 mil. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Cafelândia, 19 de setembro de 2012, prefeito municipal. Projeto de Lei 47/2012, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações no Plano Plurianual 2010-2013, na diretriz orçamentária e na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2012, abre crédito adicional, especial e dá outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada, que faça a leitura. Orivaldo Gazoto, prefeito municipal de Cafelândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Cafelândia aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento municipal, lei número 3.291, de 15 de dezembro de 2011, no valor de R$50 mil, para atender as seguintes programações: gestão política e iniciativa, aquisição de imóveis, R$50 mil. Artigo 2º. A Secretaria Municipal Contábil fica autorizada a proceder às adequações necessárias no anexo da Lei 3.149, de 16 de dezembro de 2009, Plano Plurianual, para o período de 2010 a 2013, anexo na Lei número 3.248, de 30 de junho de 2011, diretrizes orçamentárias para o exercício 2012. Artigo 3º, conforme previsto no artigo 43 da Lei Federal número 4.321, 1964, como recursos para abertura de crédito especial, será utilizada o anexo de arrecadação. Artigo 4º, fica esta lei entrar em vigor na data de publicação, Cafelândia, 19 de setembro de 2012, assinado o prefeito Orivaldo Gazoto. Projeto de Lei número 48/2012, de autoria do vereador Celso dos Santos, institui na ficha limpa municipal denominação de secretários, diretores e cargo comissionado para a administração direta à Prefeitura e Câmara Municipal e da administração indireta, autarquia, empresas públicas e de economia mista e fundações públicas, na forma que indica e dá outras providências. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Projeto de Lei número 48/2012, de autoria do vereador Celso dos Santos. Institui a ficha limpa, tal. A Câmara Municipal de Cafelândia decreta, artigo 1º, fiquem impedidos de ocupar cargos comissionados nos poderes executivo e legislativo, bem como em quaisquer instituições subvencionadas pelo município. Primeiro, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena pelos crimes: a. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; b. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; c. contra o meio ambiente e a saúde pública; d. eleitorais para os quais as leis cominem pena privativa de liberdade; e. de abuso de autoridade nos casos em que houver a condenação, a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública; f. de lavagem ou ocultação de bens, diretos e valores; g. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; h. de redução à condição análoga à de escravo; i. contra a vida e a dignidade sexual; j. praticados por organização criminosa, quadrilha ou banda. Segundo, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. Terceiro, os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico político forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado
para que se realizarem nos 8 anos seguintes. Quarto, os que forem condenados em decisão transitada, julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gasto ilícito de recurso de campanha, ou por conduta vedada aos agentes políticos pelo prazo de 8 anos a contar da data da decisão. Quinto, os que eram detentores de mandatos e que renunciaram, desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município, para 8 anos subsequente ao término do mandato. Sexto, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada, julgada ou preferida por órgão judicial colegiado por ato doloso da improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação, o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Sétimo, os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência da infracional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Oitavo, os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Nono, a pessoa física, os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais, tidas por ilegais ou por decisão transitada e julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça pelo prazo de 8 anos após a decisão. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência ao disposto no artigo anterior, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entenderem necessários para o cumprimento de suas disposições. Artigo 3º. O nomeado ou designado para o cargo em comissão ou função gratificada obrigatoriamente antes da investidura terá ciência das restrições aqui previstas, devendo declarar por escrito, sob as penas da lei, não se encontrar inserido nas vedações do artigo 1º. Artigo 4º. As autoridades competentes, dentro do prazo de 90 dias contados da publicação desta lei, promoverão a exoneração dos ocupantes de cargos de provimento em comissão ou função gratificada que se enquadrem nas situações previstas no artigo 1º, sob pena de responsabilidade. Artigo 5º. As denúncias de descumprimento da presente lei poderão ser formuladas por qualquer pessoa por escrito ou verbalmente, caso em que deverão ser reduzidas a termo, sendo vedadas, todavia, o anonimato. A autoridade que não tomar as providências cabíveis ou, de qualquer forma, frustrar a aplicação das disposições da presente lei responderá pelo ato na forma da legislação municipal. Artigo 6º. A apuração administrativa a que se refere o parágrafo 5º não excluirá a atuação do Ministério Público, das autoridades policiais e demais legitimadas para o questionamento do ato respectivo. Artigo 7º. Nesta lei entrar em vigor em data de sua publicação. Artigo 8º. Revoga-se as disposições em contrário. Vereador Celso dos Santos. Passamos agora à leitura resumida das indicações. Solicito ao segundo secretário sua indicação. Nenhuma indicação. Senhor. Então, eu peço ao segundo secretário que faça a leitura desse ofício especial do vereador Jonas Galg. Ofício especial, Cafelândia, 19 de setembro de 2012, ofício especial vereador, senhor comandante, venho respeitosamente a vossa senhoria, na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Cafelândia, solicitar na especial atenção no sentido de se adotar providências quanto à segurança no município de Cafelândia. Várias são as reivindicações dos cidadãos que procuram este vereador no intuito de saná-las. Ocorre que tais reivindicações fogem ao âmbito deste Poder Legislativo, dada a competência, e por isso esta audiência pública trará aos cidadãos cafelandenses as respostas que buscam as suas reivindicações. A primeira reivindicação diz respeito ao número de efetivos de policiais militares. Sei que a estruturação deste efetivo segue estudos específicos. Ocorre que, certamente, esses estudos não estão levando em consideração a extensão territorial do município de Cafelândia, que é de 922 mil quilômetros quadrados, com cerca de 16.500 habitantes. O município possui 4 distritos que contam com aproximadamente 4 mil moradores: Bacuriti, Vila Simões, Cafezópolis e 3 Barras. Distritos que estão localizados, respectivamente, a 38 quilômetros, 28 quilômetros, 20 e 15 quilômetros de distância do município de Cafelândia, sendo ligados por uma estrada vicinal asfaltada.
todos os distritos não possuem suas respectivas sedes, postos de policiamento. Isso significa que quando há ocorrência nos distritos, tem a necessidade do deslocamento da única viatura policial com 2 policiais a bordo por turno, todo o restante do município fica sem policiamento. Fato este que se agrava dadas as citadas distâncias dos distritos. Esta viatura foi patrulhamento de todo o município de Cafelândia, inclusive o bairro Vila Belém, que está distante da cidade aproximadamente 2 km, que possui cerca de 2.000 moradores e um alto índice de violência. Sem mencionar os bairros da CDHU, que também amargam alto índice de violência, como tem ocorrido por toda a cidade, que aparenta estar sem policiamento. Talvez a saída emergencial para amenizar o problema do número de efetivo de policiais do município e a falta de policiamento permanente nos distritos seria a implantação da operação atividade delegada e as chamadas bases comunitárias móvel, já implantadas em muitos municípios com sucesso. Outra reivindicação aborda o atendimento 190. Sabemos que a intenção do governo do Estado foi a de descentralizar o atendimento, talvez buscando a melhor eficiência do serviço em nosso município e nos demais municípios da região. Essa centralização mostrou-se distante da nossa realidade. Além da demora do atendimento, haja vista ser necessário saber todos os dados da ocorrência. Responderão um questionário que muitas vezes, na sua grande maioria, sabemos apenas dos apelidos dos envolvidos e descrições predominantes dos mesmos. Fato este corriqueiro em pequenos municípios, mas o suficiente para o policial que está no rádio, ao atender a chamada, já saber de quem se trata, se a ocorrência procede, para onde a viatura deve se deslocar com maior rapidez para nós, usuários do atendimento 190 a nível municipal. Local, este serviço sempre funcionou e muito bem. Consequentemente, tínhamos a sensação de segurança. Hoje, com o atendimento 190 em Bauru, além da demora já citada devido ao questionário a responder quando chegamos ao final deste, a demora no atendimento provavelmente poderá resultar no prejuízo que a chamada tentou evitar. O município de Lins, cidade vizinha ao nosso, a sede do comando de Cafelândia, obteve um triste exemplo na referida demora do atendimento 190, resultando em prejuízo inestimável, onde se perdeu uma vida, fato que se tornou público e notório, e chocando a todos. Muitos dizem que não utilizam mais o atendimento 190 pelos citados motivos, pois possuem os telefones particulares dos policiais, e quando precisam ligam para os mesmos a qualquer hora do dia e de noite, ocasionando um privilégio a poucos e aumentando ainda involuntariamente a carga de trabalho do policial, que é incomodado e utilizado em seu horário de folga e descanso. As mudanças devem sempre ocorrer mais para melhorar, e sabemos que a intenção foi essa, mas infelizmente não foi isso que a população local constatou. Diante das inúmeras reclamações e solicitações dos cidadãos capelandenses, estamos levando ao conhecimento de Vossa Senhoria a descrita reivindicação. Outra reivindicação está da necessidade do monitoramento de desacessos às entradas e saídas do município, através da instalação de câmeras de segurança, medida esta que muito contribuirá para atenuar a defasagem do número de efetivo de policiais, além de aumentar a sensação de segurança dos moradores e inibir a ação de crimes, como ocorrido recentemente a uma agência bancária em nosso município. Assaltos bancários, familiantes, cidades grandes, que deixam os redutos de crimes das grandes cidades para zombar da aparente tranquilidade e sensação de impunidade que o interior aponta. Uma vez que não estando preparados para nos defender, e assim nos tornamos alvos fáceis à marginalidade. Isso precisa mudar, e as instalações das referidas câmaras trariam a todos nós mais segurança pública, objetivo central desta audiência. Esclareço desde já que a Vossa Senhoria aqui contamos com o apoio do atual prefeito de Cafelândia, que juntamente com este poder encontra-se à disposição do coronel Roberval Ferreira França, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a futura parceria, com o intuito de juntos, resguardadas as devidas competências, atendermos às necessidades e reivindicações da segurança pública de nossa população. Diante dos postos, ficamos no aguardo do pronto atendimento das justas e necessárias reivindicações dos cidadãos cafelandenses, aproveitando do ensejo para apresentar-lhes sinceros protestos de mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Jonas Galo. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura resumida das correspondências recebidas. Passamos agora à leitura do requerimento. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 61/2012, de autoria do vereador Jonas Galo. Senhor presidente, requeiro a essa igreja mesa nos termos regimentais, em vigor, uma vez ouvido o doutor plenário, que seja apresentado os votos de congratulação
senhor Renato Gideon Ventura, designado secretário municipal de saúde, extensivo ao funcionário Paulo Martinez, pelo excelente serviço prestado por esse servidor, junto ao posto de saúde de bairro Três Barras, visando o bom atendimento humano, funcionamento do horário, enfim, na organização, como também do horário, enfim, distribuições de remédios e limpeza do local. Enaltecemos o brilhante trabalho desse servidor junto àquele setor que tem tido o apoio da atual administração para que possa ali desempenhar o seu trabalho em prol dos munícipes. Que seja designado em ata de nossos trabalhos, designo o nosso elogio e reconhecimento pelo trabalho. Cafelândia, 24 de setembro de 2012, assinado Jonas Galo. Coloco em discussão o requerimento 61/2012, de autoria do vereador Jonas Galo. Com a palavra, vereador. Essa palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, o elogio que este vereador faz a este funcionário brilhante do PSF das Três Barras, eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores desta casa que desse uma passadinha por lá para conferir o trabalho excelente que presta esse cidadão àquela população. Paulo Martinez. Olha, assim os demais funcionários da municipalidade no setor da saúde se espelhassem nesse cidadão. Por isso eu peço a colaboração para que aprovam esta congratulação. Muito obrigado. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Senhor presidente, nobres colegas, eu vou fazer duas indicações verbais, depois eu passo para a secretaria, sobre aquelas, só reiterar aquelas da sessão anterior, sobre a cesta básica, para que se equipare a cesta básica dos funcionários municipais da Câmara Municipal, igual, ao mesmo valor ou ticket, ou que seja da cidade vizinha de Guarantã, que eu acho que pode ser equiparada. E o segundo veículo que eu estou pedindo também, aquele segundo veículo para transporte dos pacientes que vão a Baú, para que aqueles possam sair um pouco mais tarde, não precisam aqueles que saem logo cedo ficar esperando. Nós já estamos quase conseguindo esse veículo, mas toda a sessão eu vou pedir, e eu vou fazer depois a indicação e vou apresentar. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu queria pedir lá para a tagarelagem lá diminuir, que está atrapalhando a sessão, por favor. Olha lá, é possível, pô. Ouvido o vereador Adilson, o vereador Hélio, vai a votação. Ninguém mais desejando manifestar, se submete à votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. O requerimento aprovado. Será oficiado ao homenageado. Requerimento de urgência especial. Temos 4 requerimentos de urgência especial, sendo 3 requerimentos de autoria do vereador Jonas Galo, referente ao projeto de lei 45/2012, o PL 46/2012, o PL 47/2012, todos de autoria do Poder Executivo, e um requerimento de autoria do vereador Celso dos Santos, referente ao projeto de lei 48/2012, de sua autoria. Consulto a casa sobre a possibilidade de votação em bloco. Senhor presidente, questão de ordem, eu peço a palavra. Com relação a questão da ficha limpa, claro que eu sou favorável, inclusive eu tive em Presidente Alves, em audiência pública com o presidente Badi, o Aldir Lambert, a respeito desse projeto, mas eu recebi esse projeto ontem, e eu gostaria, assim, não é de análise não, eu gostaria de ver ele com mais clareza, acredito que não tem que ter urgência, pelo contrário, já tem meu voto sim favorável, mas eu gostaria, nobre colega, que fosse passado esse período eleitoral, fica uma coisa meio desagradável,
a questão eleitoral. De repente dá a impressão que a gente jogou o projeto para se ganhar vantagem, coisa que eu sei que não necessária a tua pessoa e ao vereador Celso dos Santos, que eu tenho certeza, quase que certeza, que é o campeão de novo, né? E então não tem a necessidade disso, mas para evitar essa questão, eu pediria para não ter urgência especial nesse projeto, para se deixar. Inclusive eu tenho muito interesse não só na ficha limpa, como também no projeto no nepotismo, como também naquele projeto do assédio moral que está na casa. Também eu ia pôr em votação agora, por esses dias, mas também achei impróprio, pelo momento, dá a impressão de que parece que a gente está querendo se engrandecer com uma coisa que é lógica. Então, eu acredito que seja bom não votar a urgência desse projeto, acredito que seja um projeto interessantíssimo, mas eu não minto não, por mim só, também o projeto em si, nobre colega, eu peguei ele ontem à tarde, eu peguei às 5 horas da tarde, é um período corrido, e é por isso que eu peço aos senhores, peço a compreensão da casa, para não pôr em votação de urgência. Mas eu acho muito interessante e vou até explanar um pouquinho mais, desculpa aqui o período. Acredito que a próxima Câmara Municipal tem o próximo presidente, se Deus permitir que esteja aqui entre nós, o próximo presidente, tem que pensar urgentemente na questão da lei orgânica, fazer uma reforma